Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o tema burnout. Lembrando que esse canal trabalha com profundidade, a gente utiliza o simples do cotidiano para trazer a profundidade da alma, a profundidade da essência, unindo a ciência e espiritualidade. Hoje a gente vai aprofundar um pouco na linguagem da alma, naquilo que o burnout traz, porque o burnout, se a gente for pesquisar ali na internet, a gente vai ver milhares de informações, e a gente vai ver uma estafa que vem do corpo e da mente através de processos profissionais, de um campo profissional, só que tem uma profundidade em tudo isso. O burnout, aqui nessa live, você vai ver que não começa ali no trabalho. Ele já é uma instalação de um programa que vem correndo durante o percurso de uma vida. Aquilo dali que acontece no ambiente de trabalho é simplesmente o resultado de toda uma construção. Então, é uma construção de uma casa. Está sendo construído tijolo ao tijolo. O que aconteceu? A casa ruiu por causa de um esgotamento. E a gente vai falar a partir de agora. Mas antes de a gente falar do burnout, a gente tem que entender o seguinte: nós somos compostos, na verdade, por planos. O plano físico, que é esse que você vê, que é onde vem os efeitos da patologia, do desajuste, como o burnout. O plano vibracional, onde tudo vibra, onde as suas células começam a vibrar e alterar o seu corpo. O plano emocional é o que dá cor para esse plano vibracional. Então, são as emoções que fazem essas vibrações vibrarem de uma forma, vamos colocar, positiva ou negativa, tá? Então, são essas emoções que vai alterar esse estado vibracional, e o plano mental, que vem através dos pensamentos, aquilo que você coloca na sua mente, os programas, as crenças que te limitam, te sabotam, ou as crenças, aquilo que você crê, que expande a sua consciência. Então, tudo nasce ali desse plano mental, vem para as emoções que vibram e instala no seu corpo. Então, burnout ou qualquer outra patologia, qualquer outro desajuste, ele tem que ser visto nessa complexidade, porque é essa complexidade que abrange aquilo que é você. Então, agora a gente pode começar, tá bom? Então, vamos começar. Burnout tem 3 fases. A fase da estafa, que todo mundo fala, entrou ali em estafa, teve burnout, é a terceira, é a fase visível. Antes dela, tem 2 fases que são fases invisíveis. Está acontecendo, o corpo dessa pessoa já está movimentando, caminhando para isso, mas ela não percebe. Porém, essas 2 fases vêm de uma construção anterior, vêm de processos que talvez a pessoa viveu lá na infância, ela teve aprendizados na infância. Então, são coisas que foram construídas e a gente vai citar aqui para que vocês possam ter percepções. Então, nessa live aqui, às vezes você vai se identificar em uma dessas fases. É muito importante. Opa, eu faço isso aqui. Então, se você continuar fazendo por um longo período, você pode ter um burnout. Ou então, você vai ver que nesse movimento que você está tendo, você está se afastando daquilo que é você, afastando da sua essência. Pode ser que você não esteja uma estafa, né? Mas você está gerando cansaço, você está gerando rachaduras emocionais, você está gerando rachaduras vibracionais. E isso tem que ser modificado. E isso tem que ser restaurado. É importante que seja restaurado. Por quê? Porque você veio colocar para fora nessa existência, eu, como Ludmilla, personagem Ludmilla, vim colocar para fora aquilo que sou eu, a minha assinatura vibracional. Então, esses pequenos desajustes que vêm, por exemplo, como um burnout, a gente vai ver o burnout aqui não como uma coisa para te derrubar, mas é um grito de resgate da sua essência. É a forma que a sua essência utiliza para você voltar à origem, voltar a olhar para você, cuidar de você, dar as suas pausas, porque as pausas são muito importantes. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira fase. Na primeira fase do burnout, a primeira fase invisível é onde você não está percebendo. É onde o seu cérebro está conseguindo sustentar tudo aquilo que você quer colocar como planejamento. É onde sistemas não, áreas do seu cérebro responsáveis por planejamento, por criatividade, por escolhas, elas vão estar hiperativadas, como o córtex pré-frontal. Então, elas vão estar ali funcionando normalmente.
O seu sistema de recompensa, que é aquele que te motiva a ir atrás das suas coisas, e quando você conquista, você libera no seu corpo uma substância de prazer chamada dopamina, vai estar funcionando de forma adequada. E isso está fazendo você ir atrás daquilo que você quer, você está feliz. Você ainda tem energia para sustentar tudo isso que você está querendo buscar. Porém, se a gente for ver a forma que o palco da vida se apresenta, a gente vai ver que dentro desse ambiente profissional, você vai ter cobranças, você vai ter metas, você vai criar expectativas. Então, você vai ter aquelas pequenas pressões profissionais, né? De, nossa, eu tenho que ir porque eu quero ser reconhecido, eu tenho que fazer, eu não posso fracassar, eu tenho que fazer isso aqui. E essas pequenas cobranças, por mais que pareçam simples, né? São cobranças do cotidiano, o seu cérebro não entende que é simples. Tem uma partezinha do seu cérebro chamada amígdala cerebral, que é a sua sirene, tá? É a sua sirene, que é a sua sirene de perigo, tá bom? Que interpreta esses pequenos movimentos de quê? De expectativa, de pressão, de eu tenho que fazer, eu não posso fracassar. Ela começa a interpretar isso como perigo. Mas é tão sutil, sabe aquele negócio assim que você nem percebe? Que você vai indo. Quando essa sirenezinha ligada, ela vai começar a estimular, a dar sinais numa outra areazinha do seu cérebro chamada hipocampo, que vai ativar um eixo chamado HPA. Esse eixo HPA começa a liberar cortisol e adrenalina. Então, são substâncias que começam a estressar o seu corpo, mas ainda está muito leve. A sensação que você está tendo ainda é de quê? Disposição, é de foco. Eu quero ir, porque eu quero chegar até lá. Só que dentro disso, gente, esse processo de que leva você a eu não posso fracassar, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que provar o meu valor, eu tô indo, que está fazendo com que esses pequenos movimentos, sem perceber, ocorram no seu corpo, esse processo não começou aí no campo profissional. Esse processo que está no campo profissional de eu tenho que cumprir metas, eu tenho que agradar, eu tenho que ser validado, eu não posso fracassar, eu tenho que ser reconhecido, que hoje você vê num campo profissional como uma forma que te leva àquilo que você quer, só está ocorrendo porque lá atrás, na sua infância, papai e mamãe, você provavelmente não teve a validação. Você provavelmente não se sentiu reconhecido. E aí o que acontece? Como você não teve esse reconhecimento, lá na sua infância, seu pai e sua mãe é o primeiro contato que você tem com o ambiente, é o primeiro contato que você tem com o outro. Então, é o primeiro contato que você tem com a outra pessoa. E quando você não tem o reconhecimento, o primeiro reconhecimento, ou com o pai, ou com a mãe, nesse contato com o outro, isso fica registrado na sua mente. Bom, o meu primeiro contato com o outro, o outro que eu tive contato, eu não tive validação. E ali você vai sentir um vazio. E nessa busca de preencher esse vazio, você vai crescendo e nem vai percebendo, e de repente você se depara com um ambiente profissional, onde papai e mamãe não estão mais com você, mas eles estão aqui. Foi o primeiro aprendizado que você teve, de necessidade de validação, de necessidade de ser reconhecido, de necessidade de eu tenho que cumprir metas, eu não posso fracassar, eu tenho que mostrar um resultado. E isso vai refletir no seu ambiente profissional. Então, agora nesse ambiente, você tem contato com outros, né? Outras pessoas. Então, essas outras pessoas vão ser uma extensão daquilo que você viveu lá atrás. De forma inconsciente, você vai estar sempre nessa corrida contra o tempo. Sempre nessa corrida de ser validado, corrida de ser reconhecido, a performance do mundo. Eu tenho a performance do mundo. Eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar o meu valor, porque o seu valor não está mais naquilo que você é. Você vê o seu valor naquilo que você faz. Você vê o seu valor naquilo que você mostra para o mundo, nas estrelinhas que você mostra para o mundo. E quando isso acontece, gente,
vai gerando rachaduras. Então, a gente vê um sistema que começou lá do plano mental, que vem lá de uma infância, onde não foi reconhecido. Por não ser reconhecido, a pessoa fica o tempo inteiro com frases na cabeça: eu tenho que ser validado, eu tenho que fazer isso para ser reconhecido, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou fracassar. Então, são frases que nascem lá do plano mental, por uma história que viveu normalmente com o pai ou com a mãe. E aí, no ambiente familiar, ambiente profissional, perdão, vai tentar compensar isso. Esse estado de preencher o vazio, você não vai conseguir nunca. Por quê? Porque é um vazio. Tudo que você faz, se você quer fazer de forma saudável e sustentar, tanto na sua mente, nas suas emoções, na sua energia e no seu cérebro, no seu corpo, tem que ser um estado de transbordar. Se você faz coisas para preencher um vazio, você vai gerar rachaduras. Você vai começar a gerar rachaduras nesses planos. Plano mental, emocional, vibracional, e essa rachadura vai vir como uma justificativa no campo físico, que nesse caso é o burnout. Então, imagina uma pessoa que veio lá da infância tentando provar o seu valor, chega num ambiente de trabalho, o tempo inteiro tendo esse gasto energético para compensar isso, para preencher esse vazio. No começo, ela consegue sustentar, porque ela está cheia de motivação. Nesse campo energético, existem vórtices de energia ali. Tá? Tem gente, vamos colocar aqui os chakras, vórtices de energia, vamos acrescentar aqui para que vocês possam entender essa profundidade. Então, nesse campo energético que começa a ter essas rachaduras, alguns vórtexinhos de energia começam a ficar desregulados. Um deles é o plexo solar, do fogo, a ação. O plexo solar, que é esse chakra, ele está relacionado com o poder que você coloca no mundo. Só que nessa pessoa, que vem já desde a infância com uma falha, esse poder que ela está tentando colocar no mundo é para justificar um vazio. Então, esse fogo vai estar extremamente em estado de hiperatividade, ação, porque ela quer provar o tempo todo. E isso vai gerar uma falta de pausa. Então, imagina o fogo consumindo ali dentro dela, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, e ela nunca ter essa pausa, esse descanso, para trazer um estado de equilíbrio. Então, é como se ela precisasse o tempo inteiro provar o que é ela no mundo. E isso gera um desgaste. Na primeira fase é muito sutil, mas ela vai consumindo pouco a pouco a energia. Energia do plano mental, energia do plano vibracional, energia do plano emocional, e isso vai começar a alterar o campo físico. Essa pessoa também tem uma visão de amor distorcida. O amor para essa pessoa, como ela já veio com esse programa instalado desde a infância, que não teve validação, né, que não teve o reconhecimento, às vezes com estados de exigência do pai e da mãe, ou mesmo foi algo que ela criou na cabeça. A visão de amor que ela tem é uma visão de amor de condição. Então, para ela internamente, ela só vai se sentir validada, amada, se ela fizer algo. Se ela provar algo, ela precisa provar para o mundo que ela merece esse amor. Ela é não aquilo que ela é aquilo que ela faz. Acaba se tornando ofício, né? Se você não fizer nada, quem é você? Nossa, ela fica louca. Ela fala: se eu parar de fazer, eu não sou nada. Por quê? Porque ela não é a essência. Simplesmente é o que é. Ela tem que mostrar algo para ela estar sendo, mostrar algo para ter um tipo de valor. E isso, imagina com o tempo, vai gerando desequilíbrio. Então, esse processo frequente vai gerando desequilíbrio e ela vai entrando pouco a pouco na segunda fase do burnout, que ainda continua em estado invisível, onde muitos de vocês passam e acham que, nossa, eu só preciso disso aqui, às vezes é só um descanso, e já começa as primeiras fases do burnout. Então, a primeira é reconhecimento. Eu não posso fracassar, eu preciso ser reconhecida, eu preciso fazer. O cérebro ainda está conseguindo sustentar esse estado de foco, de atividade, mas a energia já começa a ser consumida. Por quê? Porque esse movimento vem por um vazio e não por um transbordar.
já vai gerar rachaduras no campo vibracional. Chakras nessa pessoa já vai começar a desequilibrar o primeiro chakra, plexo solar. E também vai pegar um pouquinho do cardíaco, porque meu amor vem através de condições. Eu só vou ser amado se eu fizer. Então, imagina essa pessoa passar um tempo, não semanas, meses, talvez anos, e isso vai consumindo, tendo desgaste energético. Você viu que essa pessoa começou a liberar ali adrenalina, cortisol, hormônio, substâncias de estresse. Então, o estresse começa a aumentar nesse campo. A pessoa vai começar a ficar cada vez mais estressada. Começando a ficar cada vez mais estressada, mais quantidade de substâncias estressantes no corpo e inflamatórias no corpo, vai haver 3 sintomazinhos. Primeiro, cansaço constante. Segundo, irritabilidade. E terceiro, sensação de insuficiência. Então, vamos lá, que talvez você esteja vivendo nesse campo. O que vai acontecer com essa pessoa? Cansaço. A pessoa vai começar a ter um sono fragmentado. O sono não vai ser mais restaurador. Essa pessoa começa a acordar cansada. A mente está cansada. Por quê? Não é o corpo que está cansado. É a mente que está cansada. Se a mente está cansada, o campo emocional está cansado. Se o campo emocional está cansado, a vibração está cansada. Ou seja, não tem vitalidade. Para essa pessoa ter vitalidade, ela tem que estar vibrando, porque começa desse campo vibracional para ir para o físico, em estado de vitalidade. Então, a vibração vai estar alterada. E isso vai refletir no físico, que vai ter insônia, cansaço ao acordar. Também vai apresentar irritabilidades. Por que irritabilidades? Porque a gente viu que partes do cérebro relacionadas ao perigo, por exemplo, a amígdala cerebral, ela ficou ativada lá na primeira fase. Então, imagina agora, como é que não está? A pessoa começou a ficar mais em estado de alerta. Ela começou a achar que tudo era o quê? Situações de perigo, ameaça. Nossa, fulano quer puxar meu tapete. Nossa, eu tenho que atingir essa meta aqui, porque senão eu vou ser mandada embora. Nossa, se isso aqui não acontecer. Então, ela começa a ficar cada vez mais ativada nessa questão do perigo. Ela vai começar a ficar cada vez mais em estado de alerta. Nesse estado de alerta, a alteração emocional vai ser grande. A partir de agora, você vai ver uma pessoa que tem uma variação emocional maior. Tudo deixa mais irritado, tudo deixa mais agitado. Às vezes, no trabalho, alguém deixou de fazer aquele plano de trabalho, aquele negócio, nossa, vai virar um burburinho na cabeça da pessoa. Ela já não tem mais organização. Ela está com dificuldade de alinhar razão e emoção. A partir de agora, a emoção vai estar mais à flor da pele. Por quê? Mais substâncias de estresse. Áreas do cérebro relacionadas aí à ameaça, ao medo, à ansiedade, vão estar muito mais ativadas. Então, imagina uma pessoa que está com cansaço constante, totalmente irritada. Gente, coloca na sua cabeça uma coisa. Se um dia você começar a ficar irritado, para e observa. Você está fazendo algo que não é para você. Você está fazendo algo que é para o outro, para provar, se provar em relação ao outro, para ter a validação do meio externo. Isso gera irritabilidade. Então, se você está pegando algo para fazer e isso está gerando irritação, para um pouquinho e se pergunta: eu estou fazendo isso por mim? Ou é para eu agradar, para eu ser aceito, para eu me mostrar como bonzinho, o gente boa, para ter a validação? Observa. Porque esse jogo sempre vai estar relacionado a isso, tá? E essa pessoa vai estar ali. Então, o que ela vai começar? Como ela vai estar irritada, ela vai ter uma sensação de insuficiência. Tudo que ela faz é insuficiente. É como roda na cabeça dela uma frase o tempo inteiro: nada é suficiente. Por que nada é suficiente? Porque lá na primeira fase, ela tinha um sistema de recompensa que estava mais ou menos equilibrado. Ele ainda estava funcionando bem. Que é o quê? Eu faço algo, eu me motivo a algo, realizo, e meu corpo libera substâncias de prazer, dopamina. Só que agora, na segunda fase, como o corpo já está desregulado, ela precisa ter um esforço muito grande para que o corpo dela libere dopamina para ela sentir um prazer pequenininho.
Então, às vezes, ela se esforça demais, 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 para ela sentir um prazer pequenininho. Cada vez mais ela se esforça para ver, para o quê? Para ter uma recompensa. Por quê? Porque nada que ela faz é suficiente. E esse programa vai rodando. Nesse processo aí, ela acredita que ela não pode parar, tá? Porque se ela parar, ela vai perder o espaço dela. Ela acha que ela não pode descansar, porque se ela descansar, ela vai decepcionar as outras pessoas. Tem pessoas que precisam de mim. Então, se eu descansar, se eu parar um pouco, nossa, isso aqui para de funcionar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe quando? Quando você tem uma estafa, quando você tem realmente, você chega na última fase do burnout, você pifa, você tem que entrar em descanso obrigatório e o mundo continua girando sem você, amigo. O seu trabalho continua funcionando. Coloca outra pessoa no seu lugar e continua funcionando normalmente sem você. Só que a pessoa acredita que ela não pode. Se ela descansar, nossa, todo mundo está dependendo dela. E ela acredita que ela precisa continuar, mesmo que ela esteja morta, mesmo que ela não esteja dormindo bem, as emoções estejam à flor da pele, e tudo que ela faz, ela acredita que não é suficiente. Então, imagina, a cabeça dela está rodando esse tanto de frase de programa, e isso, gente, essas frases, eu não sou suficiente, eu não posso descansar, se eu parar, o que vai acontecer? Essas frases, elas funcionam como se fosse um mantra. Na verdade, como não? Elas são um mantra na sua cabeça. Elas ficam rodando nesse plano mental e alterando as suas emoções e aumentando cada vez mais as rachaduras nesse plano energético, sugando cada vez mais energia, esvaziando cada vez mais a energia dessa pessoa. Então, com o tempo, o que, que vai acontecer? Imagina. Vamos lá para os chakras agora. O que, que vai acontecer com esses vórtices de energia com essa pessoa? Você vai ver uma pessoa que vai ter alterado o plexo solar, porque a variação de humor. Então, você vai ver o plexo solar que eu tenho que fazer, eu tenho que provar, eu não posso descansar, tal, tal, tal. Ele começa a ter uma desativação, ele começa a ficar totalmente irregular. Se esse plexo solar começa a ficar irregular, ela vai perder energia e ela vai começar a acumular gordura. O plexo solar, essa região, esse vórtice energético, está relacionado justamente com essa gordura abdominal. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa começar a ganhar peso ou perder peso, esses excessos, com esse processo, justamente nessa fasezinha, essa segunda fase do burnout, que ainda está silenciosa. Que a pessoa ainda está achando, não, mas é porque eu estou trabalhando demais, mas é porque não sei o quê, mas é porque eu tenho que cumprir meta, sempre tem uma justificativa, mas é porque tem um cargo para eu chegar, tem um cargo para eu alcançar, e tá ali, ó, sugando a própria energia. Ela também vai estar sendo alterado nessa pessoa outro vórtice de energia, que é dessa região aqui, o chakra laríngeo. Por que que vai estar alterando nessa segunda fase o chakra laríngeo? Porque ela não pode parar. Ela não pode descansar. As pessoas precisam dela. Então, essa pessoa ela vai começar a apresentar dificuldade em dizer não, em colocar limites, que está justamente relacionado com esse vórtice de energia. Conheço uma pessoa que chegou no último estágio do burnout, onde esse vórtice de energia estava extremamente alterado, dificuldade de colocar limite, todo mundo, né, precisava dela, ela foi pegando, inclusive, ela até falou comentou comigo, eu falei, calma, espera que vai ter uma live, então essa live é para você, amiga, ela é minha amiga, que ela começou ali, dificuldade de dizer não, e com rendimento assim, energia lá em cima, começou lá em cima, destacou na empresa dá-lhe trabalho, e ela com dificuldade de dizer não, então ela já não dormia, começou num estado de estafa muito grande. E esse desajuste nesse vórtice da garganta, laríngeo, chegou a acarretar um processo patológico na tireoide, né? Chegou a materializar, por quê? Porque, imagina, é uma energia. Energia, quando fica desequilibrada, justifica em processos materiais,
né, em desajustes materiais, em doenças. Então, ela começou a desenvolver aí um processo na tireoide, que hoje já está em tratamento, chegando até a última fase do burnout, que a gente vai falar daqui a pouco, porque começou a atingir o chakra laríngeo, a dificuldade em dizer não, a dificuldade em colocar limites. Então, plexo solar alterado. Por quê? Tem que fazer. É o fogo sendo consumido. Eu tenho que provar. Eu não posso fracassar. Eu não posso descansar. Nada está suficiente. A pessoa começa a emagrecer demais ou a engordar demais. Chakra laríngeo alterado. Pessoa com dificuldade de falar não. Também altera ali a região da tireoide. Pode vir também a questão do emagrecimento ou acúmulo de gordura, também por causa desse vórtex. E também processos imunológicos. Então, às vezes a pessoa começa a ficar doente demais. Nossa, minha imunidade está fraca. Nossa, toda hora eu fico gripado. Aqui, o vórtice de energia totalmente desregular, porque você tem dificuldade de falar? Não. E também, outra regiãozinha que vai estar alterada, outro vórtice que estará alterado, é o cardíaco. Por que o cardíaco? Porque o cardíaco vai estar relacionado com o amor. A pessoa só faz isso porque ela acredita que ela só vai. E isso é inconsciente, gente. Ai, Lud, eu não sinto isso. É inconsciente. É a hora de você parar e refletir. O que vem lá da sua infância. Mas foi lá, Lud, faz tanto tempo. Pois é, você ficou fragmentada lá. A sua ação que você está sendo agora está baseada lá no passado, não está baseada no que está acontecendo hoje. E precisa ser tratado. Precisa ser reprogramado. Então, o que vai acontecer? Chakra cardíaco alterado por quê? Porque o amor é condicionado. Eu só vou ser amado se eu fizer isso. Eu só vou ter o meu valor se eu mostrar para o mundo o meu valor. Lembrando que você é o que é. Isso vai fazer com que o seu campo energético, a sua aura, a sua alma, o seu campo comece a ter fissuras cada vez maiores. Essas frases de eu não posso descansar, se tornam combustíveis psíquicos, que vai manter você nessa segunda fase. Então, você continua nessa fase aí por um grande período de tempo. Então, o burnout não acontece de uma hora para outra. Lembra, é um processo de construção. Construção que começou, se a gente for ver, lá da infância. Dessa infância veio uma projeção no meio profissional. Inicialmente, nossa, estou mostrando meu potencial. Depois eu vou ficando cansado, sono alterado, irritabilidade, não sou bom o suficiente. Isso porque o campo vibracional está começando processo de alteração nos chakras, que vai interferir no plano físico. E aí a gente sai dessa fase invisível, que vem dessas correntes invisíveis que foram instaladas desde a infância, colocamos aí, né? Não está no ambiente profissional, veio do ambiente mental, trazido lá da infância. Todas essas frases que você veio da infância por falta de validação do pai e da mãe é que vai justificar esse excesso, essa anulação, essa dificuldade de dar uma pausa e que vai fazer com que você permaneça tanto tempo em cada uma dessas frases. Vai fazer com que você entre na terceira fase. Então, a terceira fase é um grito, gente. É um grito para você retornar a si, tá? Para você se respeitar, respeitar os seus limites. É como se fosse assim, você está passando pela primeira fase, lá já está tendo alguns programas que você deveria ter escutado. Escutou? Não, não conseguiu escutar, você está achando que é normal. Você está achando que essa correria sem pausa é normal, porque você tem que fazer, porque você é jovem, porque isso, porque você começou na empresa, sei lá, sempre tem uma justificativa para um fragmento, para um vírus mental que você está carregando desde a infância, não importa. Então, você está sempre alimentando. Não escutou a primeira fase? Não tem problema. A sua essência sempre traz uma informação para você voltar para a origem. A sua essência, a sua natureza íntima, ela não sabe o que é bom ou mal. Para ela não existe isso, ela está acima disso. Então, ela quer que você retorne à origem. Ela quer que você retorne ao equilíbrio. Cansaço, insônia, tudo isso são sinais. Tudo isso são sinais mais perceptíveis para que possa te trazer estados de consciência, para que possa te trazer lucidez, para que você possa retornar à origem. Que origem, Lud? Talvez seja a origem de você olhar e falar assim, calma, peraí, eu não preciso de validação de ninguém.
Calma, peraí. Ninguém vai. Não é o trabalho que vai preencher esse vazio. Não é a estrela que o mundo me dá. Não é essa performance que eu estou tentando mostrar para o mundo que vai preencher esse vazio. Esse vazio só eu posso preencher. Está na hora de eu começar a validar as minhas conquistas, aí eu começar a validar os meus sonhos, aí eu começar a reconhecer o potencial que eu tenho. Então, esse é o retorno. Esse é o estado de transbordar, porque tudo é de dentro para fora. Quando você começa esse estado de retorno, você começa a ver que o lado externo é simplesmente uma sombra daquilo que está dentro de você. É uma projeção daquilo que está dentro de você. A validação que você tanto busca no lado externo, o reconhecimento profissional que você tanto busca do lado externo, na verdade, é uma sombra de um reconhecimento interno que você não está dando. Só que vem de uma forma exagerada essa busca na tentativa de fazer com que você traga a lucidez, que na verdade tudo acontece de dentro para fora. Então, a essência, dentro dessa fase 1 e 2, ela está tentando te trazer de volta para a origem. Mas o seu ego está falando o quê? Eu preciso continuar, eu preciso mostrar meu valor, eu preciso ir, porque o mundo é assim, a vida é assim, a gente tem que correr mesmo, porque senão, se não correr, né, você não vence no mundo. Não é assim que acontece? E aí você vai para a terceira fase, onde o seu cérebro está em esforço contínuo e o seu campo energético está vazio. Aí você entra na estafa. É a fase mais avançada. É a fase agora que se torna visível, porque o que acontece com a sua essência, a sua natureza íntima, ela vai colocando sinais. Esses pequenos sinais, cansaço. Qual que é o pequeno sinal? Excesso de validação. Era aí que você já devia ter acordado, não acordou. Aí vai te dar um cansaço, insônia, irritabilidade, tudo são sinais para você parar e voltar para a essência. Não acordou, tudo bem. Então eu vou fazer o seu corpo parar, pifar. Porque é quando você pifa, você vai falar, opa, tem alguma coisa errada comigo. Então essa fase, a terceira fase, é a fase mais avançada. Ali está o grito da sua essência, para o seu retorno. Ali é um grito de resgate da sua essência, onde ela busca te trazer estado de lucidez. É onde ela literalmente para a sua máquina para que você possa olhar para esses aspectos mais sutis, começar a preencher os vazios que você mesmo começou a tirar de você, por causa dessas rachaduras emocionais que você vem criando. Então, nessa terceira fase, as partes do seu cérebro relacionadas a medo, a ansiedade, como a amígdala cerebral, tá? Vão estar extremamente ativadas. Então, raiva lá em cima. Nossa, eu tô com muita raiva, né? Por quê? Porque você não está fazendo para você, você está fazendo sempre para o outro, e isso vai gerar raiva. A raiva, gente, é energia agressiva. A energia agressiva, ela conquista espaço. E essa conquista do espaço, ela tem que ser de dentro para fora. Essa conquista do espaço, ela também está relacionada com a conquista do espaço através dos limites, o não, o sim que você dá. Então, quando essa energia agressiva, ela não vem de forma equilibrada para conquistar o seu espaço, para ser utilizada ali lado a lado com a sua natureza íntima, ela se transforma em raiva. Então, a pessoa ela vai apresentar muita raiva, medo, e ansiedade. O cortisol, aquela substânciazinha do estresse, vai estar lá em cima. Então, por o cortisol estar lá em cima, seu estresse agora vai ser crônico. Seu estresse sendo crônico, você vai ter dificuldade em fazer sinapses. O que são sinapses, Lud? Relacionadas a aprendizados. Então, você aprende coisas novas porque seu cérebro faz novas ligações, novas sinapses. Como o seu estresse vai estar lá em cima, você vai ter dificuldade de fazer essas sinapses. E isso vai fazer com que você tenha lapsos de memória. Nossa, minha memória está fraca. Dificuldade de aprendizado. Minha mente parece que está travada. Por quê? Cortisol lá em cima. Às vezes tem gente que chega no consultório falando até que tá, nossa, será que eu tô com Alzheimer? Não, você tá cansado mesmo. Tem nada de Alzheimer, vamos começar a descansar, tirar essas programações, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, se eu não fizer, ninguém faz. Pessoas precisam de mim, porque muitas vezes esse cansaço aí não acontece no trabalho, não.
Você, às vezes, ali cuidando do filho, do marido, você, pai, cuidando ali da família, já tá com esse cansaçozinho ali, ó, você não precisou estar nem no seu trabalho. Mas a mente está tão cansada, a quantidade de cortisol está lá em cima, que você não está conseguindo fazer o quê? As ligações nervosas, os aprendizados. Aí tá, nossa, minha memória está fraca. Nossa, eu estou esquecendo das coisas. Nossa, minha memória parece estar travada. Por quê? Simplesmente uma substância aí que veio do plano mental, emocional, rachaduras em planos vibracionais e está como consequência já no seu cérebro, no seu campo físico. Além disso, gente, razão e emoção vai estar cada vez mais desequilibrada. Então, o descontrole emocional vai ser maior e a pessoa vai ter dificuldade de clareza, até clareza em resolver problemas. Então, imagina a pessoa para resolver problemas, ela vai ter até mais dificuldades. Por quê? Áreas do cérebro não vão estar funcionando em perfeita harmonia. Uma delas é o córtex pré-frontal, que está relacionado com planejamento. Então, ele vai estar mais desligado aí, vai estar desativado, porque outras regiões do cérebro que está relacionada com a hiperatividade, sobrevivência, eu estou com medo, eu estou com raiva, vai estar extremamente ativada, ligada. Antes, o que era prazer, conquista, motivava o seu desenvolvimento, se torna obrigação. Então, esse sistema de recompensa que fazia com que você fosse atrás das suas coisas, né, movimentasse sua vida, vai estar desligado. Então, você já não vê mais propósito, tá? Então, aí vai começar frasezinhas como, eu não tenho força. Nossa, parece que eu tô sem força, sem ânimo. E sabia que seu cérebro é um soldado? Seu cérebro é um soldadinho. Se você fala para ele, nossa, hoje o dia vai ser maravilhoso, seu cérebro libera substâncias relacionadas ao que vai trazer as maravilhas do seu dia. Mas se você fala para ele, parece que eu tô sem força, seu cérebro é um soldado, ele só cumpre ordens. Ele vai liberar substâncias para justificar a sua falta de força. Então, todos esses pensamentos que nascem lá no plano mental, nossa, eu estou sem força, eu não consigo, vai aumentar esse estado de falta de propósito na vida. Isso vai gerar é como se fosse uma verdade biológica. Então, eu preciso validar o que a pessoa está falando. Então, se eu estou, é como não, né? Se eu estou sem forças, vira uma verdade biológica. Então, libera todas as substâncias que vai justificar ela estar sem força. Nada faz sentido na vida. Nossa, se nada faz sentido na vida, áreas do seu cérebro que estão relacionadas com a sua projeção no futuro, como é que vai ser meu futuro? Deixa eu projetar algo lá no futuro para fazer sentido. Ela vai estar diminuída a capacidade. Uma delas é o hipocampo. O hipocampo está relacionado com as projeções que você tem no futuro. Então, quando você fala para você, nada faz sentido na vida, cada vez mais essas áreas vão estar desligadas. E aí você não consegue projetar no futuro aquilo que você quer. Projetar o seu objetivo no futuro para que faça sentido os passos do presente. Se você está sem energia, eu não tenho forças, nada faz sentido na vida, aí a frase do não sou o suficiente cresce dentro de você. Aí só vem processos de autocrítica, nada tá bom, pensamentos negativos, e isso vira uma bola de neve na pessoa. Frases que nasceram lá do campozinho mental, está gerando emoções negativas, vibrando aqui nesse plano etérico e materializando no corpo. Os vórtices de energia que acompanham todo esse processo também vão estar desestruturados. Então, a gente já viu plexo solar, né, justificando o quê? O cansaço, o aumento de peso ou a diminuição de peso nesses excessos. A gente viu o chakra cardíaco, o amor condicionado, eu só ganho amor nessas condições. A gente viu o chakra laríngeo desregular, né, desequilibrado, que é o quê? A pessoa está com dificuldade de colocar limites, e isso pode alterar a imunidade e afetar também a tiroide. E aí vai entrar mais 2 vórtices de energia, 2 chakras. Chakra básico, que está relacionado com eu estou aqui e agora. A energia, a vitalidade. Então, quando você começa ali, eu não tenho mais forças, esse chakra também começa a desregular, não é só seu corpo. Então, você vai perdendo
o equilíbrio desse vórtex. Nossa, aquilo dali vai ficar cansado. O chakra básico é a sua energia vital. Ele vai começar a desregular. Quando nada começa a fazer sentido, o nada fazer sentido está relacionado com o seu coronário, a ligação com a sua essência, com o sagrado, com a sua natureza íntima. Essa ligação que faz com que você traga para a matéria o sentido que veio do invisível, porque tudo começa ali. Você consegue ver através dessa live que, na verdade, o seu corpozinho é só um efeito de outros campos. Só uma justificativa de outros campos, onde muitas vezes você não consegue ver e nem sentir pela correria do dia a dia. A mensagem que esses outros campos estão te trazendo, e aí vem a mensagem silenciosa do corpo, pum, para te falar o seguinte, você não está enxergando nesses outros campos, então eu vou trazer aqui, naquilo que você consegue ver, essa comunicação que está ocorrendo lá do plano mental, começou lá no plano mental. Então, se já materializou no físico, o mental já está lascado, o emocional também, o vibracional também. Por isso que tem que ser olhado todos esses campos. Então, o coronário, ele vai estar alterado, que é essa ligação com a sua essência, é esse propósito de vida. E, mais uma vez, o cardíaco, o amor condicionado, eu não sou suficiente, totalmente desregulado. Cada frasezinha dessa que nasce lá do plano mental, vem como mantras, amarras, imprimem no campo vibracional e gera o esgotamento no plano físico. Então, o burnout, ele não é só uma doença do trabalho. Ele não é só uma doença de esgotamento físico. Ele é resultado de uma trajetória de vida, onde você tem que avaliar ali a sua infância. Como é que foi? Quais que foram as validações que você queria na sua infância, na sua adolescência? Nos seus primeiros contatos com o outro, que projetou na sua vida profissional. E esse esgotamento gerou não só no físico, mas no físico, no emocional, na mente, no campo vibracional e principalmente na sua essência. É o chamado de retorno da sua essência, por um processo que vem de alta exigência, que cresce ali e que faz com que você negue os próprios limites. Não é nem só negar os próprios limites, mas é negar aquilo que é você, as suas necessidades. O burnout, ele se torna um grito de resgate espiritual. É assim que você tem que ver esse desajuste. Bom, essa live, ela veio com um chamado não só para ver o estado de esgotamento, mas talvez para você ver as fases que você está perpetuando na sua vida. Talvez você olhe essa live e fale, nossa, mas eu não estou ali no estado de estafa, mas você está na primeira fase. A primeira fase de eu não posso fracassar, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que fazer isso, e é onde você, às vezes, se só de parar e questionar, eu tenho que ser reconhecido para quem? E por quê? Será que está na hora de eu me reconhecer? Você já começa a mudar o seu plano mental, alterar o seu plano emocional, transmutar o seu plano vibracional e ter uma vida mais saudável. Talvez você está na segunda fase, onde você está acordando esgotado, onde você está vivendo irritado, onde nada que você faz é suficiente. Então, é hora de olhar. Não precisar deixar o seu corpo entrar em colapso para que você possa escutar essa comunicação. É você começar a se questionar. Só de questionar altera plano mental, emocional, transmuta o vibracional e você vai ver uma melhora no físico. O burnout é um chamado da profundidade da sua alma, nessa jornada da experiência humana, onde cada sistema do seu corpo traz um nível de comunicação, onde cada movimento da sua vida é a comunicação daquilo que é sagrado, onde o seu maior propósito nessa existência é descobrir e materializar cada vez mais o potencial que é você. Esse conteúdo, ele está lá no Laboratório da Consciência, em um curso chamado Entenda a Sua Dor e Mude Sua Mente. Ali tem desajuste, eu não gosto nem de falar de doenças, patologias, mas desajustes corporais, como burnout, ansiedade, depressão,
diabetes, na verdade, todas as principais patologias apresentadas no corpo, dores musculares, dor no ombro, ali você vai descobrir dessa forma aí profunda o chamado que é esse chamado de retorno, que já materializou no seu corpo, mas que veio de formas sutis em outros campos. Esse estudo dos chakras também está ali no Laboratório da Consciência, através dos processos psicológicos dos chakras. Laboratório da Consciência não são cursos, gente, mas é um campo de transformação para que você traga o retorno. Esse é o nosso principal objetivo. A gente espera ter trazido um pouquinho desse conhecimento, não só como informação, mas como questionamento, como estados de lucidez. Se você deseja aprofundar um pouco mais, a gente te convida para o nosso grupo do WhatsApp, onde todos os dias a gente passa por esses passos de transformação aí, todos os dias, toda semana, a gente coloca aí como um estado de percepção, de questionamento da própria vida, de como você está, com tarefas, com exercícios. Mais uma vez, eu agradeço muito por mais uma live e até a próxima. Que esse estado de retorno, que esse nível de informação possa tocar não só o seu cérebro, mas o seu plano mental, emocional, vibracional, e que o seu corpo possa materializar um pouquinho mais desse conhecimento. Até a próxima.